dia a toda a Igreja, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos e aqueles que têm esta convicção, ainda que não tenham dito amém de forma expressiva, eu sei que no coração vocês estão a concordar. Nós somos bem-aventurados, muito obrigado, irmão Jorge. Nós somos bem-aventurados, benditos, abençoados, com todas as bênçãos espirituais. Que isso também implica com a nossa vida física. E nós podemos dizer que somos abençoados, somos alvo do amor, da bênção, tudo isto no amado. Porque é assim que as Escrituras nos ensinam. É no amado, é em Jesus Cristo. Fora dele, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, nós não temos nada. Além da justa causa da nossa rebeldia. Mas no amado nós temos todas estas bênçãos espirituais. E sabe, nós não recebemos de qualquer forma e em qualquer lugar. Diz que nós as recebemos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então nós, apesar de estarmos aqui hoje, a nossa alma, o nosso espírito está selado e guardado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Alguns acreditam nisso? Não. A Bíblia diz que Jesus é a nossa âncora. O que é que isso quer dizer? Que ainda que o nosso barco esteja aqui a navegar nestas águas, o nosso barco está ancorado aonde? No lugar santo dos santos, em Cristo Jesus. Jesus é a nossa âncora. Amados irmãos, vocês se quiserem e se fizerem, já agora se puderem desligar os telemóveis, não é que eu me distraia muito, mas talvez vos distraia mais a vocês e não será o melhor. Mas podem pôr em silêncio os vossos telemóveis e se tiverem a precisar de algo ou receber alguma chamada daquelas que nós não podemos negar, façam-no em silêncio, metam em como é que se chama aquilo? Vibração. Eu gostava que nós pudéssemos abrir a nossa Bíblia no livro de Colossenses, quando Paulo escreve aqui esta igreja em Colossos, que é a carta que nós temos aos Colossenses. No capítulo 1, dos versículos 13 ao 23, será a nossa leitura. Porém, eu não vou meditar em todos os versículos como costumo fazer, versículo a versículo, mas vou-me debruçar sobre o tema, hoje não o principal, a base, a razão, mas o resultado. Tá bom? É no resultado. Então nós vamos ler as Escrituras hoje, ver o resultado que tudo isto que nós temos estado a acompanhar Jesus nesta caminhada até à cruz. Nós vimos a semana passada que nós vimos a vitória de Jesus sobre a morte. O que é que isso causa em nós? O que é que isso implica na nossa vida? Porque esta vitória é a vitória de Cristo na cruz. E ela foi uma vitória sobre a morte. E nós vimos isso selado pela ressurreição de Jesus Cristo. Agora nós queremos perceber e entender pelas Escrituras qual é o resultado que essa vitória surpreendente tem na vida do crente. Então vamos ler as Escrituras no livro dos Colossenses, capítulo 1. Desculpem, eu enganei-vos, se calhar não foi. Eu pus aí 3. Mas é 1, do versículo 13 ao 23. E diz assim as Escrituras: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas.
Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprova Deus que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Até aqui as Escrituras que nós hoje vamos meditar. Este texto é tão poderoso, tão cheio de virtude, tão cheio de princípio de Deus, de quem Jesus é. Porque aqui Paulo está a negar todo e qualquer argumento que tira a deidade, a divindade, o poder à pessoa de Jesus Cristo. Porque isto era aquilo que estava a acontecer na igreja naquela altura. E pasmem-se, é o que está a acontecer hoje também. Se nós retirarmos alguma coisa da pessoa de Jesus Cristo, nós perdemos todas as coisas que tínhamos ganho nele e com ele. Nós não podemos retirar nada. E este é o grande argumento, a grande base. Este é o argumento divino para que nós possamos entender a vitória que ele teve sobre a morte. E que ao ressuscitar, selando esse poder, selando essa oferta perfeita, nós pudéssemos entender que a base não pode ser mexida em momento algum, e esse argumento divino é o próprio Jesus Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível. Não dá para retirarmos nada, nem para transformarmos nada, simplesmente dá para reconhecermos e aceitarmos. E neste reconhecimento existe um resultado para o crente, para aquele que crê. E é isso que nós vamos ver hoje nesta partilha. A partilha de hoje vai mostrar-nos o que acontece quando reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Iremos verificar que existe um resgate sobrenatural ou surpreendente, como nós temos vindo a olhar para as Escrituras. Nesta caminhada de Jesus, nesta terra, houve uma série de coisas sobrenaturais. Claro, eu não estou a dedicar-me a todas, eu tenho falado de algumas. Da limpeza, da afirmação, de uma série de coisas que nós temos vindo a fazer até percebermos que houve uma vitória sobrenatural, uma vitória que nos surpreende. E agora estamos a entender que depois dessa vitória há um resultado na vida do crente. E ele também é surpreendente, esse resultado. E mais do que surpreendente, ele é sobrenatural, porque ele vem de Deus. Qual é este resultado e o que é que ele deve fazer? Em primeiro lugar, devemos perceber que ele deve constranger-nos a dedicar a nossa vida a quem nos resgatou. Então, se existe um resgate, e porquê falar de um resgate? Porquê é que nós falamos de um resgate quando falamos da salvação? Acredito que o início da salvação é quando nós temos o entendimento da situação em que nos encontramos e que estamos perdidos e necessitados urgentemente de que alguém nos resgate. Saltando fora. Que nos resgate. Tem que existir um resgate para nós entendermos, para nós sairmos do lugar onde estamos, da perdição, para a salvação. E eu estou a falar da palavra resgate ao invés de sermos libertos, ainda que a palavra nos entenda ou nos leve até à liberdade. Ele nos libertou do império das trevas. Porquê que eu estou a falar de resgate? Porque na nossa mentalidade nós podemos livrar-nos de algumas coisas. Por exemplo, eu libertei-me destas cordas, eu libertei-me destas amarras, eu libertei-me e desenvencilhei-me
desta situação. E por isso eu estou a colocar resgate nesta palavra, porque a palavra implica que alguém que não esteja na mesma prisão que eu estou, me possa vir resgatar, libertar. Não sou eu que me consigo desamarrar, desatar ou desenvencilhar desta situação de perdição, mas eu necessito que alguém externo, alguém que não está na mesma condição que eu estou, me possa desapertar me possa libertar destas amarras. Então por isso eu falo em resgate e não apenas de libertar-me. Ok? É para ficar bem presente este princípio. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então primeiro eu tenho que entender do que é que eu estou a ser resgatado. O versículo 13 diz que nós fomos libertos do quê? Vocês têm que participar comigo, senão eu paro por aqui. Do quê? Do império das trevas. De uma autoridade suprema sobre as nossas vidas até aquele momento. Era uma tirania. Diz que fomos libertos do império das trevas. E de forma rápida, pela formação que nós temos como evangélicos, nós rapidamente fazemos essa conexão, ou seja, fomos libertos do império das trevas e fazemos isso quase como uma ponte mola, é automático. Muitas vezes até sem pensar no que estamos a dizer. Até nos momentos do nosso louvor nós entendemos que se nós tivéssemos a noção clara de onde é que nós tínhamos sido resgatados, o nosso louvor era completamente diferente. A nossa forma de viver no dia a dia era completamente diferente. Eu imagino um homem que esteja cego há mais de 30 anos e começa a ver. Vocês acham que ele passa 16 horas do dia a dormir? Não. Ele vai desfrutar daquilo que nunca desfrutou anteriormente da sua vista. Ele vai querer ver todas as pessoas que antigamente ele só ouvia. Você já alguma vez privou com alguém que foi liberto de uma prisão por alguma coisa que ele cometeu? Você acha que ele vai perder tempo na sua vida com coisas fúteis? Não, ele vai usufruir da vida como nunca outra vez pôde. Porque ele sabe de onde veio, do que foi resgatado, do que estava anteriormente privado. E agora eu posso, agora eu vejo, agora eu corro. Deve ser extraordinário e isso é o que a Bíblia nos diz, é que nós fomos libertos, fomos resgatados, tirados do império das trevas. No entanto, convém saber explicar isto de forma bíblica, esta conexão. Digo isto porque diversas vezes ouço pregadores dizerem, eu faço já aqui um parênteses, ok? Não estou a dizer que não tem cabimento nenhum o que eu vou dizer, o que eu ouço dizer. Mas não é a razão da nossa liberdade. Eu ouço pregadores dizerem que nós fomos libertos de nós mesmos. Vocês já ouviram isso ou não? Sabe de onde é que nós fomos mesmo libertos? De nós mesmos. Fomos libertos da nossa escravidão própria. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia ensina-nos de uma forma clara de que nós fomos libertos de um poder completamente externo a nós que nos cativava lá. E que nós, pela nossa própria capacidade, não conseguíamos resistir. Então deixem lá essa ideia filosófica e humanista de que nós fomos libertos de nós mesmos. Porque isso é um erro, um engano. E volto a dizer aqui em parênteses, não é que isso esteja completamente errado, já vou explicar porquê. Mas não é a razão, nem é a base de onde nós fomos libertos. Porque a Bíblia diz de uma forma clara que nós fomos libertos de um poder externo a nós, que é o império de Satanás, que nos acorrentava. Paulo diz de forma clara que ele foi chamado por Deus para ser um instrumento de Deus para libertar. E ele fala de conversão, de mudança de lugar, de mudança de paradigma, de mudança de forma de pensar, de viver, de sentir.
Ele diz que foi um instrumento de Deus para libertar as pessoas de um poder externo a eles. Ora, venha comigo a Atos 26. Provavelmente vão ver ali atrás. Mas não se tornem preguiçosos em fazer aí uma rápida procura nas vossas Bíblias, sejam elas digitais, sejam elas em papel. Atos 26, dos versículos 16 a 18, e isto são palavras do próprio Paulo, escritas pelo evangelista Lucas, registadas por ele, para que nós saibamos de pessoa direta o que é que ele tem convicção de que é que foi chamado por Deus a fazer. E Paulo diz o seguinte, ele ouviu isto da parte de Deus, mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro, e isto é servo, e testemunha, e isto é mártir, é a palavra que está lá, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos, e aqui é a causa, é para isto que ele foi chamado por Deus. Ele foi separado por Deus para esta causa, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os quais são os que são santificados pela fé em mim. E em Efésios 2, do versículo 1 a 3, nós vemos de onde é que fomos resgatados e para onde é que nós somos levados. Diz assim no capítulo 2, verso 1 a 3, diz: Ele vos deu vida. Esta é a mensagem que Paulo carrega. Vimos o que ele foi chamado a fazer e a forma como ele foi chamado a fazer. Está aqui. E esta é a mensagem que Paulo carrega. Já agora, Efésios é a carta gêmea de Colossenses, que é o nosso texto hoje. E aqui diz assim, Ele vos deu vida. E agora reparem o que é que diz a seguir. Estando vós mortos. Então nós estamos a ser libertos de nós mesmos? Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Ouça, e isto fala-nos do reino de Satanás nesta era, neste tempo, neste mundo perverso, contaminado e caído. E aquilo que Paulo está a dizer a eles é que eles estão a ser retirados de um lugar e estão a ser colocados noutro. E agora sim, nós podemos entender do que é que nós estamos a ser libertos até dos próprios membros, porque nós não tínhamos a capacidade de fazer escolhas corretas. Então estávamos aprisionados nesta maneira de pensar e viver, onde os nossos membros, as nossas escolhas iam sempre ao encontro do príncipe das trevas. Agradavam então a quem? A este império das trevas. E é isto que Paulo está a dizer. Ele vos deu vida. Vocês ainda que agora ainda estejam a permanecer aqui fisicamente, vocês já têm vida em vocês mesmos, já não estão mortos, já têm a capacidade de dizer não, já têm a capacidade de escolher diferente, pensar diferente, desejar diferente, fazer diferente. Glória a Deus! Porque essa é a nossa situação neste momento. Nós estávamos presos debaixo do império das trevas, onde nós não tínhamos sequer a ideia de agradar a um Deus absoluto. Foi-nos dada a oportunidade de entender que nós neste mundo não adorávamos Satanás em primeiro lugar, adorávamos, sabem quem? Eu. É o nosso ego. Porque Satanás é esperto, ele sabe que ele não tem nada para adorar. Então ele confunde as pessoas neste mundo pensando que elas têm em si mesmas um centro de adoração. O egocentrismo é a doença, não é deste século, é deste mundo. Porque enquanto as pessoas estiverem a olhar para si mesmos, nunca conseguem olhar para Deus. E foi isto que o Senhor fez em Cristo Jesus. Ele deu-nos uma nova vista, Ele deu-nos uma nova capacidade de pensar. Ele conseguiu tirar os nossos olhos do nosso centro e colocá-los em Cristo, que nos leva a apontar para Deus. E isto é extraordinário. Agora, para onde é que eu estou a ser transferido? Porque nós não fomos libertos de um lugar para um vazio.
Nós não fomos apenas libertos debaixo desta escravidão para vivermos de uma outra forma qualquer que não nos foi mostrada como. Não é no vazio, não é secreto. Está bem explicado nas Escrituras. Eu ia dizer escarrapachado, mas não sei se vocês entendem este termo. Os irmãos brasileiros entendem escarrapachado. E os irmãos portugueses entendem escarrapachado. Não vou perguntar aos irmãos suíços, alemães, mas provavelmente não entendem escarrapachado. Mas mais claro do que as Escrituras nos mostram é impossível. Aliás, no capítulo 3 de Colossenses, nós vemos o seguinte, do versículo 1 a 5. Buscai as coisas que são de cima, não as que são da terra. Mortifiquem os vossos membros, a vossa própria carne. Busquem as coisas que agradam a Deus. Agora, para onde é que eu estou a ser transferido? Nós não fomos libertos de um lugar para o vazio. Então, para onde é que somos transferidos? Quando somos resgatados por Cristo, para onde é que Ele nos leva? As Escrituras são claríssimas. A Bíblia responde que somos transferidos para o reino do Filho do seu amor. Paulo está a afirmar, vez após vez, que o reino é do Filho. Não dá para estar neste reino a não ser através do Filho. Não dá para permanecer neste reino se não for através do Filho. A nossa fé tem que estar sempre em Cristo. Paulo reconhece que a necessidade maior ao escrever esta carta é porque a divindade de Cristo, a pessoa de Cristo, está a ser posta em causa. Paulo tem uma missão clara, porque ele é um instrumento de Deus para converter as pessoas. E não é só converter no sentido de convencê-las, é de transferi-las de um lado para o outro, das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus. Ele tem noção disso. Ele tem bem noção disso, claríssimo para ele. Ele sabe que está a tirá-los de uma autoridade para outra, de uma realidade para outra. E isso só acontece na pessoa de Cristo. Paulo não estava preocupado com a reputação de Cristo. Paulo não está preocupado com a reputação de Cristo. Ouça bem o que eu estou a dizer. Paulo não está a defender Cristo. Ele não está a enviar uma carta para que as pessoas não pensem mais mal do seu Senhor. Como nós, quando defendemos alguém. Quando nós estamos a defender alguém, estamos amedrontados com a imagem que a pessoa vai ficar por causa daquilo que o outro está a dizer. Paulo não está preocupado com a reputação de Cristo. Paulo tem a noção clara de quem Cristo é. E ele, ao amar as pessoas, ele percebe que é a única via para a salvação. Não há outra forma de ser transformados e de ser transportados do reino de Satanás para o reino de Deus. Então Paulo não está tão preocupado com a reputação de Cristo, ele está aí a contar a verdade, porque só a verdade é que liberta, só a verdade é que transforma, só a verdade é que nos transfere de um lado para o outro, de uma realidade para outra. Ele sabe que esta é a mensagem que cumpre a sua missão. Não há outra mensagem que ele possa criar. Ele não está preocupado com a reputação de Cristo. Ele está preocupado em cumprir a missão de Cristo. Ele está preocupado com a vida das pessoas a perderem-se à frente dele. Então a vergonha, o sofrimento, são secundários nesta missão que Paulo está a travar. Ele é gozado, esbofeteado, maltratado, mal falado, espezinhado, chicoteado, aprisionado, mas isso não conta para a equação de servir Cristo. Eu quero cumprir a missão de Cristo. E nós, de alguma forma, irmãos, nós temos a mesma comissão de Paulo. Nós somos instrumentos de Deus para libertar as pessoas do poder de Satanás e levá-las até ao poder de Deus. Através de uma única mensagem. O Evangelho de Cristo, que é o próprio Cristo. Esta é a expressão que nos lembra esta mensagem. Porque nós estamos aqui a falar do reino do Filho, do seu amor. Paulo é tão inteligente, claro que ele está a ouvir, o Espírito Santo é que lhe está a registar as coisas, mas ele é tão obediente nisto, e ele mostra esta situação. E na realidade nós não temos a noção de que ele tinha da plenitude das Escrituras, mas nós sabemos quem é o autor das Escrituras. É Deus, é o Espírito Santo.
E ele está a mostrar que o reino é do Filho. Reparem em João 3, 35 a 36. O que é que nos diz as Escrituras relativamente a este Filho, a este reino? Ouça isto, nós não estamos a ver o próprio Jesus a falar, mas é quando os próprios discípulos de João Batista vêm falar com João Batista a dizer, olha, os discípulos de Jesus estão a batizar mais do que nós, o que é isto? E João Batista não está ali a fazer corridas. Ele sabia bem qual era a missão dele e que a missão dele estava cumprida. Ele já tinha identificado o Cristo e batizado o Cristo, que era a missão de João Batista. E ele diz assim aos seus discípulos, olha, é necessário que eu diminua para que ele cresça. E logo a seguir ele vem com estas palavras. O Pai ama ao Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. São palavras de João Batista, dito pelas palavras de Jesus, o maior pregador até Jesus entrar na cena. O maior profeta, não houve nenhum homem aqui na terra maior do que João Batista, até Jesus entrar na cena. E o próprio João Batista diz, eu não sou digno nem sequer de desatar as sandálias. Para quem gosta das instruções mais antigas, as alparcas. Não é? Sabemos que era o lugar mais sujo do corpo humano naquela altura. Eu não sou digno nem sequer de desapertar-te. O lugar mais sujo que tu carregas. Não é apenas um resgate, irmãos. Mas ele inclui uma redenção. Ouça, versículo 14 diz, no qual, em quem? Cristo. Nós temos redenção. A remissão dos pecados. Se até aqui vimos que fomos resgatados, libertos de uma autoridade e levados para uma outra autoridade, do reino das trevas para o reino de Jesus, agora nesta nova realidade, como é que se trata da nossa condição? Como é que nós vamos ser tratados? Nos tempos de Paulo era comum os escravos serem vendidos de um senhor para o outro, mas mantinham o quê? O selo de escravos. Eles eram transferidos de um senhor para o outro, mas eram mantidos da mesma forma. Eles não tinham novas condições, eles não tinham novas regalias, eles não tinham sequer, como é que se diz? Não têm voto na matéria. Eles não eram chamados a voto, não havia parlamento, não havia discussão. E Paulo está a falar exatamente para uma cultura romana que quando chegava a algum lugar, eles faziam o quê? Faziam escravos. E eles não tinham qualquer direito. E se falassem muito alto, levavam chicoteadas. Eram chicoteados até ficarem bem caladinhos, bem mansinhos, bem ensinados. E Paulo sabe o que está a dizer, e ele está ainda, existia esta legalidade, esta condição de escravos. Os escravos poderiam ser transferidos de um lugar para o outro, mas não mudavam a sua condição. E aqui no versículo 14 nós percebemos que no qual temos a redenção, irmãos, não é o ser resgatado apenas, ser liberto de um lugar para o outro. É nós sermos livres. Termos uma condição de liberdade. E esta liberdade não fala de libertinagem. De fazermos o que nos dá na telha. Mas é de nós entendermos para o qual fomos criados. É de entendermos que se anteriormente, como a Bíblia diz em Romanos 6... diz que nós, se anteriormente dávamos os nossos membros, éramos completamente cativos para que os nossos membros cumprissem a vontade da nossa carne, agora temos a capacidade de colocar os nossos membros para usufruto da bênção, da vida, para serviço do Deus Altíssimo. E nesta liberdade é onde nós fomos colocados, porque nós fomos redimidos. E sabe que a definição geral do termo redenção significa uma libertação efetuada por um pagamento. Resgate implica um pagamento. E o preço da redenção? Qual é o preço da redenção? Na carta gêmea de Colossenses, que Paulo escreve aos Efésios, lemos o seguinte, no capítulo 1, no versículo 7. No qual temos a redenção. Mais uma vez, no qual quem? Cristo. No qual temos a redenção. Porquê? Por onde? Qual é o meio? Pelo seu sangue. A remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Aqui vemos a mesma ideia com expressão similar, com a exceção de que neste versículo vemos o preço desse resgate. O preço desse resgate foi o sangue de Cristo. Mas ouça,
Não foi uma doação de sangue. Nós às vezes lidamos com estas coisas como nós vivemos de uma forma diferente. Bom, eu fiz uma transfusão de sangue. Eu doei sangue. Aqui o que a Bíblia está a querer dizer é que ele doou a vida. Não foi uma doação de sangue. E a seguir, como uma sandes, bebe um sumo e está restituído o sangue outra vez. Como nós estamos habituados nas nossas doações de sangue. O preço da doação foi a vida de Cristo. Porque não foi apenas uma dádiva. E nós vemos isso em Marcos 10, 45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser, ou neste caso para ser servido, mas para servir dando a sua vida. Dando a sua vida em resgate por muitos. E Jesus, na instituição da ceia do Senhor, afirma o preço desse resgate. Nós hoje estamos a lembrar exatamente este preço, este resgate, esta ceia do Senhor, esta lembrança. No entanto, Jesus não expõe só o preço do nosso resgate, mas também declara o resultado que o derramamento do seu sangue, ao dar a sua vida, tem em nós. Jesus perdoa-nos de todo o pecado. Jesus perdoa-nos de todo o pecado. Sabe, nós precisamos da dádiva de Deus, da fé de Deus, da inteligência e sabedoria de Deus, para entendermos o que é que nós fomos libertos. Porque nós não conseguimos enxergar, não conseguimos abranger o que é sermos libertos de todo o pecado, porque a nossa mente automaticamente vai dizer: até e o pecado que eu vou fazer amanhã? Puma, é uma ratoeira para nós, armadilha outra vez. E pensamos que precisamos de ser outra vez justificados. Parece que vamos andar outra vez para trás. E esta é a sabedoria divina que tem que morar dentro de nós. Porque se nós não vamos conseguir andar a direito, vamos andar sempre a cambalear de um lado para o outro. Jesus perdoa-nos de todo o pecado. Ele liberta-nos do reino do pecado e transfere-nos para o seu reino. Ele não fica a meio gás. Ele não nos colocou a meio lugar. Ele não nos vai abrir a porta e dizer: olha, afinal, não vens nesta boleia, desce já agora aqui. Porque não pagaste a viagem até ao fim. Não fomos nós que pagamos o preço. Então todos os que estão nele vão chegar ao fim com ele. Obrigado. É porque é sempre um ânimo, não é? Nós sabermos que temos o bilhete pago. Ninguém nos pode enviar fora desta carruagem. Ninguém os arrebatará da minha. Todos os que o Pai me deu virão a mim e eu não os lançarei fora. Ninguém sai fora da carruagem. Você tem noção do que foi liberto? Para onde está a correr e para onde está a ir? Em Mateus 26, 27 a 28, diz assim: a seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos. O que é que ele tinha sido acabado de fazer? O que é que tinha acabado de acontecer? Porque nós vemos isso em 1 Coríntios, no dia em que foi traído. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Ouça, é uma aliança de Deus com um povo resgatado. A aliança de Deus não se quebra, porque Deus jurou, não havendo ninguém superior a Ele, jurou por Ele mesmo. Quem é que pode? Quem intentará acusação para os escolhidos de Deus? Quem? Se é Deus que o justifica. Quem? A Bíblia é retórica nisto. Diz: ninguém consegue arrancar-nos desta carruagem para onde nós estamos a seguir. Glória a Deus por isso. Porque isto é aquilo que nos faz permanecer em tempos difíceis. É esta certeza. De que nós não fomos ganhos pela nossa palavra, pela nossa capacidade, pelo nosso esforço, pela nossa liberdade, mas fomos ganhos por Cristo Jesus, quando Ele entregou a sua própria vida
para nos resgatar. Então o resultado desta redenção. E este era o grande mistério da salvação de Deus, que ninguém entendeu até Paulo começar a pregar. Este era o mistério que estava guardado entre as gerações, encoberta na primeira aliança, que de forma nublada, de forma distorcida, apresentava esta aliança de Deus. Perfeita em Cristo. Na antiga aliança eles teriam, por ordem de Deus, dia após dia, sacrifícios a cumprir para que Deus não os fulminasse naquele tempo. Até que a nova aliança, a aliança em Cristo, no Filho amado, fosse cumprida. Por falta de meditação sobre estas coisas. Porque agora em Cristo, através da nova aliança, a nossa dívida está totalmente paga de uma vez para sempre. De uma vez por todas, de uma vez para sempre. Ponto. Está pago. Por isso é que Jesus, nas últimas suas palavras, antes de dizer, entrego o meu espírito nas tuas mãos, ele disse, está consumado. Está pago. Está cumprido. A justiça de Deus está cumprida. Ora, se a redenção é esta, em Cristo Jesus, devia gerar o quê? Confiança em nós. Não nos abalar. A redenção gera confiança. Apesar disto ser verdade, irmãos, tomem atenção àquilo que eu vou dizer. Apesar da redenção gerar confiança, apesar de isto ser verdade, não nos isenta da responsabilidade de alimentarmos esta convicção, meditando nas Escrituras, meditando na razão de ser da nossa redenção. Porque por falta da meditação sobre esta razão de redenção, é que alguns crentes começam a questionar a certeza da sua salvação. Ora, se a redenção gera confiança, como é que eu posso ter um pensamento de dúvida em relação à minha salvação? Já se questionou sobre isso? Como é que isto pode coexistir? Se a redenção gera confiança, como é que eu posso duvidar? A resposta não é assim tão complicada, meus queridos irmãos. O problema começa quando nós colocamos a pergunta virada para aquilo que sentimos, fazemos, pensamos ou somos. Este é que é o grande problema. Porque nós fazemos esta pergunta no sentido de, posso perder a minha salvação? Será que eu sou salvo? Porque estamos a virar a pergunta para eu, para aquilo que nós conseguimos sentir, para aquilo que nós conseguimos pensar, para aquilo que nós conseguimos fazer e cumprir nas nossas vidas. E aí sim, automaticamente, nós começamos a questionar a capacidade ou a eficácia da nossa salvação. Porque não é a nossa salvação, é a salvação em Cristo Jesus. Que nos alcançou, que nós desfrutamos. E esta é a meditação que nós temos de ter diariamente pelas Escrituras. A própria pergunta já nos induz ao erro. Por vezes alguns crentes colocam em causa a sua salvação e só o facto de duvidarem leva-os para uma espiral de dúvidas. E depois é difícil de sair de lá. No entanto, deixe-me ajudar a resolver a situação. A Bíblia nunca nos ensinou a depositar a fé na nossa salvação. Em primeiro lugar, porque não fomos nós que obtivemos a salvação. Em segundo lugar, porque não está na nossa capacidade preservá-la. É nossa responsabilidade. Irmãos, são coisas diferentes. Eu tenho a responsabilidade do quê? De cuidar dos meus filhos. Mas eu tenho a capacidade, na realidade, de escolher quais são as doenças, quais são as coisas que vêm à vida deles? Não. Mas eu tenho responsabilidade de cuidado, de administrar. Conseguem entender a diferença? A Bíblia nunca nos ensinou a depositar a fé na nossa salvação. A pergunta feita assim desta forma, como posso ter a certeza da minha salvação? Normalmente gera confusão, porque nós questionamos de forma errada. Quando a Bíblia fala de certeza de salvação, não deposita essa confiança na capacidade que temos em alcançar ou gerir a salvação.
É por causa disto que muitos geram desconfiança e incerteza da situação ou da condição em que estão, segundo a sua redenção. Sempre que a Bíblia fala de salvação, aponta diretamente para o que Jesus fez em nosso lugar e conquistou por nós e para nós. Repare nesta simplicidade das Escrituras. Quando Paulo está a falar sobre salvação no livro aos Romanos, ele diz o seguinte: se com a tua boca confessar Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. O que é que está aqui na nossa responsabilidade? Ouça, não disse capacidade, disse responsabilidade. Crer e confessar. Confessar Jesus Cristo como Senhor e crer que Deus o ressuscitou dos mortos. Olha a simplicidade com que Deus trata o nosso problema. O problema é que temos o costume de confundir o que Jesus fez com o que somos capazes de fazer, de sentir ou imaginar. Por vezes sentimos-nos tão mal diante de Deus por alguma coisa que vivemos, ou sentimos, ou fizemos, ou imaginamos, que começamos logo a desconfiar se realmente somos salvos. A nossa confiança tem que estar sempre em Jesus Cristo e no que Ele alcançou por nós e para nós. Sabe porquê? Porque não foram nem os nossos sentimentos, nem a nossa capacidade, nem a nossa forma de pensar, nem o nosso esforço que conquistou aquilo onde nós estamos. Nós não conquistamos para nós esta bendita salvação. Nós fomos alcançados pelo amor de Cristo e pela sua pessoa, pela sua obra, por aquilo que Ele conquistou. Somos agora constrangidos, porque a pergunta não deverá ser feita desta forma. Porque Jesus substituiu-me, portanto a minha dívida está paga. Sabe o que é que você deve questionar em vez de, será que eu sou salvo? Será que eu posso ter a certeza da minha salvação? Sabe qual é a pergunta certa? Será que o preço está pago? Como é que eu posso ter a certeza que o meu preço está pago? Que a minha dívida está saldada? Esta é que é a pergunta. E agora repare no seguinte texto que Paulo escreve nesta mesma carta. Iremos verificar exatamente isto que acabei de afirmar. A nossa salvação está somente em Cristo Jesus. Colossenses 2, versículos 13 a 15, diz assim. Agora repare isto comigo. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões. O que é que ele está aqui a dizer? Qual era a nossa condição? Mortos. Porquê? Por causa da nossa forma de pensar, viver e ser. E pela incircuncisão da vossa carne. E isto quer dizer a nossa incapacidade total de ser, porque nós éramos filhos de Adão, filhos do pecado. E depois diz o quê? Vos deu vida juntamente com Ele. O que é que nos deu vida? Foi as nossas transgressões? Foi a nossa capacidade de não transgredir? Não, irmãos, porque nós estávamos mortos em pecados. Pelas nossas transgressões, pela nossa vã forma de viver, pensar, sentir, agir, escolher, desejar. Diz, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos. Agora repare no versículo 14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. E agora leia comigo. Removeu-o inteiramente. E onde é que Ele colocou aquilo? Cravando-a, encravando-a na cruz. Será que o meu preço, a minha dívida está paga? Se você crê que Jesus subiu a uma cruz, entregou a sua vida por si, derramou o seu sangue por si, e se você crê que Ele foi ressuscitado dos mortos, é porque a dívida foi paga e aceita por Deus. E sim, o nosso escrito era em dívida prejudicial contra nós, sim. Não tínhamos nada gostável, amável para que Deus nos amasse. Nada. Não havia nada em nós. Nada. Mas sim, Ele amou-nos ainda sendo nós pecadores, sendo nós seus próprios inimigos, lutando contra Ele. E isso está mostrado na cruz, porque todos o abandonaram. Todos. Até aqueles que privavam
com Ele durante 3 anos, até aqueles que na mesma noite ouviram: esta é a nova aliança no meu sangue. Eles ouviram isto naquela noite, quando todos negaram Jesus. E Jesus, sabendo disso, disse: este é o meu corpo, que é partido por vós. Se este amor de Deus, esta entrega de Deus, dando o seu Filho amado para morrer pelos nossos delitos e transgressões, para nos resgatar das trevas, do império de Satanás, desta forma de viver e de ser e de pensar e de agir, não for o suficiente, então não há nada mais. Podemos ter experimentado tudo e não há nada mais que nos leve ao arrependimento. Nada. Se não for por Cristo, não há forma mais. E este é o argumento de Paulo a dizer, leia comigo dos versos 15 a 22, esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ouça, este é o argumento. Sabe quem é que nos deu a remissão dos pecados? Sabe quem é que nos tirou das trevas para a luz? É este homem. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. E que, havendo feito a paz pelo seu sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora erais estranhos, ouça, este é o alcance, e a vós outros que outrora eras estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. De outra forma, irmãos, jamais conseguiríamos obter tão bendita salvação. Se não fosse o próprio Deus a planear, a desenvolver e a cumprir esta salvação, estaríamos completamente condenados. Para sempre. Para sempre. Da mesma forma que em Cristo somos salvos. Para sempre. E é extraordinário a forma como Paulo coloca isso no versículo 20. Diz, e que havendo feito a paz pelo seu sangue, da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Ou seja, tudo em Cristo. Tudo em Cristo, tudo em Cristo. Por meio dele sempre, por meio dele. Não só as coisas criadas, não só aquilo que ele tinha sobre nós, sendo criaturas, mas agora sendo resgatados. Também é por meio dele e é para ele. No versículo 22 ele diz outra vez, agora porém vos reconciliou no corpo da sua morte. Onde é que está a nossa ação aqui, irmãos? Até aqui não nos foi pedido nada. Exigido nada. Porque mesmo que fosse exigido, foi exigido durante 4.000 anos. 4.000 anos até vir a nova aliança. E nenhum sangue de bodes e carneiros e bovinos e novilhos pagou um só pecado daqueles pequeninos, daquelas mentirinhas brancas que as pessoas dizem que foi só para ajudar. Nem isso. Nem isso. Milhares e milhares e milhares de bodes, carneiros, ovelhas, tudo morto. Nem um só pecado. Nem as mentirinhas brancas para ajudar. Irmãos, parem com isso. Sejam sim e não. Sejam verdadeiros diante de Deus. Um dia prego sobre isto. Então, se até aqui nós não fizemos nada, qual é a responsabilidade do crente? Porque não pensemos nós que está tudo concluído. Que a nossa responsabilidade não existe.
O preço está pago, mas há uma missão a cumprir. Há uma responsabilidade a cumprir e nós vemos isso no versículo 23. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho, que ouvistes e que foi pregado a toda a criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro, servo. Esta responsabilidade tem, em primeiro lugar, uma ação quê? Individual. E, em segundo lugar, tem uma ação corporativa na igreja. E, em terceiro lugar, e não menos importante, tem uma ação no próximo. Nós somos levados a multiplicar isto na ação individual, a multiplicar isto também nas outras vidas. Na responsabilidade de alimentar a nossa fé e de alimentar a fé dos nossos irmãos. Nós somos levados a meditar e a usufruir dos meios da graça, que são eles o meio da adoração, que é aquilo que nós estamos a fazer hoje aqui. Através da oração, através da leitura, através da meditação, através da comunhão. São os meios da graça onde Deus deposita as suas bênçãos. E ao mesmo tempo temos esta responsabilidade corporativa e chamados a suportar os irmãos e a pregar o Evangelho a toda a criatura. O Evangelho deve ser pregado e tem muito poder em si mesmo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Não está na nossa capacidade de convencer, mas está na nossa responsabilidade de pregar. Não se preocupe tanto em convencer, incline-se mais a pregar o verdadeiro Evangelho. Anunciemos este resgate do qual nós fomos alvos. Sabemos que o resgate é completo e por isso louvamos a Deus. A Bíblia ensina-nos que tudo o que nos acusava foi destruído. E agora vivemos uma nova realidade em Cristo. E eu termino com 2 Coríntios, no capítulo 5, do versos 17 ao 20. E depois nós vamos participar da ceia do Senhor. E diz assim a palavra de Deus. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Irmãos, agarre-se mais à palavra e menos aos ouvidos. Agarre-se mais à palavra, faça da sua convicção aquilo que lê e não aquilo que ouve outros dizerem ao seu ouvido. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas, ouça, sabe quais são as coisas antigas? Até o pecado que eu vou cometer amanhã já está pago. Isto não me isenta da responsabilidade que eu tenho de não pecar. De me esforçar a não pecar para agradar o meu Deus. Mas não é para me isentar do pecado, nem para pagar um preço que eu não consigo pagar. Ouviu bem o que eu disse? É pela responsabilidade de querer agradar a Deus e de ser testemunha, mártir, de mortificar esta carne para agradar a Deus. Mas até o pecado que eu vou cometer amanhã, o erro, eu não permito que ninguém me esfregue na cara para me colocar onde Deus já me retirou. Eu fui retirado do império das trevas e fui colocado no império da luz. No reino do Filho do seu amor. E se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério de reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. A Bíblia não esconde as nossas transgressões nem o nosso delito. Está aqui escarrapachado, claríssimo, que Deus nos perdoou em Cristo Jesus e não nos imputando o erro que nós temos, as nossas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Ouça, nós não merecemos esta reconciliação em primeiro lugar e não merecemos levar este ministério, este serviço, esta mensagem de reconciliação. Mas por obra e feito de Deus,
que nos reconciliou consigo mesmo e nos envia a fazer este ministério. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. É assim que nós entregamos o nosso corpo. É assim que nós devemos pregar o Evangelho. Não que fôssemos nós a convencer, mas nós estamos a dar uma mensagem que é o próprio Deus está a exortar por intermédio de nós. É Deus que está a dar a sua mensagem às pessoas. Nós somos apenas instrumentos. Por isso, nunca diga da sua boca, eu trouxe fulano a Cristo. Não seja orgulhoso, porque você não consegue convencer nem uma mosca, quanto menos uma pessoa. É Cristo através de si. Pela obra que Ele está a fazer em si e a utilizá-lo, dê glória a Deus por isso. Como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. E esta é a palavra de Deus para nós hoje. Vamos participar da ceia do Senhor. Nós fomos reconciliados nesta nova aliança. Nós fomos introduzidos neste novo reino. Há coisa melhor para que nós hoje possamos lembrar e celebrar, estarmos nesta nova aliança.